Boa noite, galera. Continuo aqui em São Paulo, mas resolvi fazer um videozinho para postar para vocês por esporte, porque eu não me aguento. Então a voz não está colaborando muito, mas é o que tem para hoje. Coloquei o microfone, espero que me ouçam bem. Vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu acho que muitas pessoas passam e não se dão conta, que é conviver com uma pessoa que tem o hábito de mentir. Pois é, pessoas que mentem de forma compulsiva. E elas mentem tanto, mas mentem tanto, que elas são capazes, algumas vezes, de conseguir distorcer a própria realidade e viver dentro de um campo de mentira, só que dentro de um campo de mentira que envolve outras pessoas. E muitas vezes isso vai passando despercebido. A gente sabe que rolou uma mentira, ou a gente fica achando que não foi só não foi bem assim que aconteceu, mas é igual aquele ditado, né? O povo aumenta, mas não inventa. E aí, a mentira, gente, a mentira é uma prisão. Pode botar isso na cabeça de vocês, presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando você deixa de mentir, quando você passa a se declarar verdadeiro, a agir de forma verdadeira, você entra dentro de um campo de verdade. E nesse campo de verdade é como se você tivesse exatamente isso, um campo de força em volta de você. Um campo de força que torna você inabalável, porque você não deve nada a ninguém, você não tem rabo preso com ninguém, você não está fazendo nada errado. Então, ninguém te pressiona contra nada. Essa é uma das características que eu mais gosto. E é exatamente o contraposto a um dos defeitos dos quais eu mais tenho aversão, que é justamente aquele defeito onde a pessoa consegue fazer um jogo emocional com você. Não sei se vocês já passaram por isso. E nesse jogo emocional, você começa a perder a ciência sobre o que você está vendo. Você vê uma determinada coisa e a pessoa diz que é outra e você está vendo que não é, só que em determinado momento você fica pensando assim, mas será que eu tô louco, gente? Será que... Qual é o meu problema que eu não tô vendo isso? E porque o mentiroso nato, ele tem um problema, é igual o idiota. Ele não sabe que é idiota, né? E o mentiroso, ele é assim, ele fala tanta mentira, que chega ao ponto dele achar que é verdade aquilo que ele está dizendo. E é exatamente nesse ponto que confunde as outras pessoas. Isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é o tal do gaslighting, que a gente vem falando hoje em dia. Mas eu estava falando de uma característica que muito me agrada nas pessoas, né? Estava falando antes, que é justamente a característica de você ficar inabalável. Não tem, olha só, eu não estou fazendo nada errado. Eu não preciso mentir para você. Eu não preciso aparecer. Eu não preciso te contar historinha para você achar que eu sou melhor. Eu não preciso de porcaria nenhuma. Eu tenho aqui a verdade. E sem esse papo, gente, pelo amor de Deus, de a minha verdade, tá? Você pode ter até uma ótica, uma forma de ver as coisas. Mas a verdade, ela é aquilo que sobressalta aos olhos quando você vê. Percebe? Depois disso, existe uma reestruturação de atos dentro da sua cabeça, ou da cabeça do mentiroso, né? Justamente para fazer com que aqueles atos que entraram na sua mente, eles tenham algumas modificações para que ele não fique tão feio na fita. Fato é que quando você lida com a verdade,
quando você está ali dentro da casa, dentro do bairro, dentro do universo da verdade, você fica muito poderoso, porque simplesmente ninguém pode te abalar. Eu não menti, não tenho rabo preso. Se eu errei e eu falo. E mais que isso, né? Se eu errei, a gente tem ali como pré-requisito corrigir. Eu posso até achar que eu não tenho culpa, eu tenho, mas responsabilidade eu tenho, né? Eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Então, eu tento corrigir, corrijo da melhor forma possível. Agora, se eu tô ali dentro da casinha, dentro da caixinha da verdade, cara, pode falar o que quiser para mim. Esses dias fui mexer na automação da minha casa. Fui mexer, né? Contratei uma pessoa para mexer na automação da minha casa. E aí chegou lá o senhorzinho lá, enfim, marcou o dia, chegou lá em casa e olhou o aparelho de som, olhou o aparelho de automação lá, o negócio. E aí ele virou para mim e disse que ia levar no dia seguinte lá para casa um receiver. Para quem não sabe, o receiver é um aparelho que conecta vários aparelhos. Serve para isso, basicamente. E ele ia levar um receiver que ele tinha acabado de instalar num iate. Aí ele disse lá o nome da famosa, que ele tinha colocado no iate dela, a aparelhagem de som com esse receiver, que era um receiver ultra moderno, que não sei o quê, e que eu ia amar. E que ele usou um termo que ele disse assim: você vai ficar impressionado. E aí eu virei, tinha uns funcionários meus comigo, e aí eu virei para ele e falei assim: não precisa trazer não, porque eu não vou ficar impressionado. Aí ele virou para mim e falou assim: não, mas é um modelo 2 acima do seu, você vai ver que a diferença. Você falou assim: não, olha só, não precisa. Tá tranquilo, eu gosto do meu, ok? Eu não vou ficar impressionado, eu não preciso impressionar ninguém. Eu agradeço a sua atenção, mas eu só preciso que você acerte a programação da automação aqui dos aparelhos. Faz essa gentileza para mim. Aí ele, não, pois não, pode deixar, não sei o quê. Aí foi lá, fez o que ele tinha que fazer. Aonde eu quero chegar com isso, gente? Eu quero chegar no seguinte ponto. Eu não preciso que as pessoas olhem para mim e elas pensem que eu sou ou deixo de ser alguma coisa. Sabe? Eu prefiro que as pessoas olhem para mim e vejam a verdade, vejam o que eu sou. É claro que em determinadas situações na nossa vida, a gente usa uma máscara social, principalmente se a gente estiver, né? Principalmente se a gente estiver em alguns eventos que a gente tem que participar de algumas coisas. Você não vai chegar numa festa de aniversário que você se propôs aí e vai ficar lá com uma cara de, né, maracujá de gaveta, todo enrugado, todo chateado, todo emputecido. Era melhor que não fosse. Então você, por mais que você esteja chateado, você tenta deixar aquilo de lado, você coloca ali uma máscara social, que a gente chama de persona, coloca ali a persona, aquela coisa toda, e vai viver a vida, né? Vai viver a festa, vai curtir, não sei o quê, vai se divertir. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no seu dia a dia, no seu trato ali com as coisas que você tem que resolver. Você não precisa ter o carro mais caro. Você não precisa ter o maior apartamento. Entendeu? Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. É 1000 vezes mais importante no tempo. Eu vou tentar explicar isso de uma outra forma, porque esses dias um corretor me falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Agora eu preciso de café. Tá tarde da noite, mas mesmo assim é o vício de café, gente. Um determinado corretor virou para mim e falou uma coisa que é a mais pura verdade. Ele disse assim: uma coisa é eu apresentar um determinado empreendimento imobiliário e eu chegar lá indo de motoquinha elétrica. E outra coisa
é eu apresentar um determinado empreendimento imobiliário e chegar lá com um puta carro importado. Gente, isso é verdade, né? A gente não vai ser hipócrita. Isso é verdade. Nesse primeiro olhar, faz toda a diferença se você tá com uma roupa cara, se você tá com smoking caro, se você tá com relógio caro, se você tá com o carro caro. É claro que faz a diferença. A gente pesquisa aqui rapidamente, a gente descobre pessoas de sucesso que dizem que antes de ter sucesso, elas paravam o carro não sei quantas ruas antes e davam uma desculpa qualquer para poder encontrar os clientes. É assim mesmo que isso acontece. Não adianta, porra, eu chegar aqui e ficar falando que não é assim a vida lá fora, a vida comercial lá fora, porque é. É assim mesmo que acontece, a pessoa te olha diferente. Mas a gente não está falando da vida lá fora, a gente está falando da vida interna. A gente está aqui falando sobre como você quer se apresentar no seu emocional, no seu íntimo, com as pessoas que estão fora da sua área de trabalho, fora do seu comércio. Até chegar ao ponto, gente, que hoje em dia não importa mais se eu tô com um carro importado, se eu tô de Uber, se eu tô de Rino, sabe? Hoje em dia não importa muito mais isso, né? Mas já teve época que podia importar sim, podia importar. Enfim, pode chegar um momento em que essas coisas não importem mais para sua área de trabalho. Mas a gente está falando do âmbito interior, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de existência, a gente está falando de desenvolvimento pessoal aqui na nossa página. Então eu quero focar nisso, tá? E outra coisa que eu acho importante a gente mencionar aqui é o seguinte: o italiano, né, ele conseguiu compreender uma coisa muito melhor do que a gente. No italiano, nós não usamos o verbo ser, né, para identificar para identificar aquilo que a gente faz como atividade de labor. Aqui no Brasil, em português, nós dizemos: eu sou um professor. Dá a impressão que aquilo que eu faço é aquilo que eu sou. E o italiano não usa o verbo ser para identificar aquilo que eles fazem. Isso era uma coisa que a gente devia ter aprendido. E já aconteceu com vocês? Fala aí nos comentários. De vocês vou apresentar um amigo para vocês, aí eu chego para alguém e falo assim: esse aqui é Ricardo, cirurgião plástico. Foda-se que ele é cirurgião plástico. Tá dizendo o quê? Que eu preciso fazer uma lanternagem no meu escorno? Por que você está me apresentando ele como cirurgião plástico? Não pode ser simplesmente esse aqui é Ricardo, meu amigo? Você tá entendendo? Então é um hábito que a gente tem, um hábito ruim. É um hábito ruim, é inadequado, mas infelizmente é um hábito que a gente tem. Então voltando aqui para a gente não perder o fio da meada, né? O que você trabalha não é o que você é. Você é algo muito mais profundo e muitas vezes você é algo de tamanha verticalização, de tamanha profundidade que as outras pessoas não querem saber, principalmente as pessoas com as quais você tem uma atividade de trabalho, né? Ninguém quer saber muito do seu emocional ali em um primeiro momento. Claro que depois isso pode mudar, né? E isso pode passar a interessar a pessoa. Claro que depois isso pode mudar e passar a interessar a pessoa saber, né, com quem ela está lidando, como é essa pessoa, quão madura ela é. Isso acontece muito. Isso acontece muito comigo. Geralmente eu conheço uma pessoa por vínculos de trabalho e acho a pessoa interessante por N motivos e acaba que eu quero desvendar um pouco mais sobre essa pessoa, sobre o que ela pensa de algumas coisas, sobre o que ela faz.
e acaba virando amigo, né? Isso acontece bastante. Quando a gente está nesse ponto de verdade, nessa casinha da verdade, a gente não tem mais problema nenhum em querer mostrar para alguém que a gente é ou a gente deixa de ser, que a gente tem ou que a gente deixa de ter. E isso é um bom passo para as pessoas deixarem de ser mentirosas. Porque não parece, não, isso pode até ter outro nome, né? Mas é a mais pura mentira. Eu não estou falando aqui daquela mentirinha que a gente conta para os nossos pais. Porra, estou falando disso. Estou falando do mentiroso que fode com a vida dos outros, que fode com a cabeça dos outros. É esse mentiroso que esse é o problema. Esse é o mentiroso problemático. O mentiroso problemático é o mentiroso do gaslighting. O que é essa porcaria de gaslighting? Vamos lá. Gaslighting é uma forma sutil e contínua de abuso psicológico. E esse abuso psicológico, ele é crescente, ele se perpetua no tempo, só que ele caminha de forma ascendente. Começa com uma mentirinha, começa com uma coisinha, aí as pessoas dão ali uma puxada de saco naquela pessoa que contou aquela mentirinha, porque, né, imaginam que ela é ou fez aquilo que ela disse que é ou fez, né, ela está mentindo. As pessoas dão uma valorizada naquilo. Só que daqui a pouco aquela mentira, ela se transforma em um hábito. E quando ela se transforma na porra de um hábito, ela começa a estrepar com a cabeça de quem convive com essa pessoa. Vou te dar um exemplo de gaslighting. É assim. Você tem certeza que o seu companheiro, seu pai, sua mãe, seu irmão virou para você e disse uma determinada coisa. Te contou a coisa de uma determinada forma. E aí, algum tempo depois, quando você vai falar sobre isso, a pessoa vira para você e diz assim: não, não foi isso que eu falei. Aí você fala assim: puta, claro que foi. Não, 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 não. Você entendeu errado. Gente, isso é uma coisa extremamente irritante e não é pedância. Quem passa por isso pode falar aí nos comentários, gente. Fica à vontade. Porque isso não é ser pedante do tipo, querer dizer, ah, você é fodão, você não erra. Não é isso. Errar uma vez, errar duas vezes é comum. Só que quando você está em um relacionamento onde a pessoa tem o hábito de fazer isso vai estrupiando a tua cabeça. Porque vai chegando num ponto que o domínio mental que essa pessoa exerce sobre você, ele é tão grande, mas ele é tão grande, que você começa a falar assim, porra, não é possível, gente. Será que eu tô ficando maluco? Não é assim que eu me lembro dessa situação, cara. Não foi isso que ela falou. Aí você deixa passar. Aí passa um tempo, a pessoa gosta de, sei lá, doce de abóbora com coco. Você vai lá na casa do cacete, traz para ela um doce de abóbora com coco, ela vira para você e fala assim, mas eu sou alérgica a coco. Você não me dá ouvidos. Você ouve as coisas da forma que você quer. Fala assim, mas caceta, você falou que gostava de abóbora com coco. Eu mesmo só conheço abóbora com coco, por isso que eu comprei abóbora. Não, não. Você está me confundindo com alguém. Quem foi que falou para você que gosta de abóbora com coco? Jamais falaria isso. Outro exemplo que é muito viável. Gente, eu estou contando que vocês coloquem nos comentários se isso acontece com vocês ou não. É uma outra forma sutil de mentira e de controle mental. Presta atenção. Você vai e compra um chocolate para alguém que adora chocolate. Ok? Você sabe que aquela pessoa adora chocolate, você comprou um chocolate. A pessoa come chocolate, leva o dia dela normal, a vida normal.
No dia seguinte, ela vira para você e fala assim: cara, aquele chocolate que você me deu quase me matou. Você fala assim: ué, mas o que aconteceu? Você gosta tanto de chocolate? Ah, você comprou aquilo aonde? Não, comprei na lá. Aquilo ali estava estragado, cara. Aquilo ali, porra. E aí você fica se sentindo um merda. E o manipulador, ele tem um problema, que é o problema do retorno eterno. Vai passar 2 anos, você vai estar com ele em uma mesa, sentado, tomando um chopp, e uma criança vai passar segurando uma porcaria de um chocolate. E no meio daquele evento ele vai virar para as pessoas que estão em volta e vai falar assim: pô, vi esse chocolate aqui agora, cara. Lembrei. Esse aqui, ó, há 2 anos atrás me deu um chocolate que quase me matou. Eu não sei onde que ele comprou, não. Devia estar querendo me matar. E você fica numa situação ali, sempre sendo ofendido, sabe? Sendo espetado. Você toma uma agulhada e tira. Aí passa um tempo, esse manipulador vai e fala outra coisa. Faz uma outra. Tá achando que eu sou maluco, falou que eu gosto do carro X. Esse carro é uma bosta. Sabe que eu não gosto de híbrido. Mas você falou na revista que quando viu a revista que o híbrido era bom para jogar fora, eu odeio aquilo. De onde você está tirando essas coisas? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais minguada, porque o mentiroso ele te controla. E esse controle, gente, ele é tão sutil e ele faz tão mal para a pessoa que é controlada, ao mesmo tempo que ele faz um bem para a pessoa controladora, porque quando isso acontece, quem está em volta geralmente tem a tendência de exaltar o controlador, porque afinal de contas ele foi quem passou mal, ele foi quem se lascou, em detrimento do controlado, que já não acredita nem mais no que ele mesmo viu, no que ele mesmo falou, e ele acaba ficando quieto ali, num sentimento ali de depressão. Ah, mas foi um acidente, eu nem sabia que o chocolate estava estragado. Você foi a única pessoa que passou mal. Ah, é sempre assim. Eu sou diferente. Pronto, acabou, gente. A pessoa, o controlado está ferrado. E o controlador se sente bem. Ele faz essa mentira, ele faz essa manutenção, esse controle do ambiente e ele fica se sentindo maravilhosamente bem. Gente, o que eu preciso que vocês entendam para que vocês possam identificar e se afastar de um mentiroso compulsivo é que nem sempre esse mentiroso compulsivo ele vai mentir por medo ou por hábito. Existem sim as pessoas que mentem por medo ou por hábito, medo de serem mal vistas, de medo de perderem o emprego, enfim, indistintos tipos, diferentes tipos de medo. E existem as pessoas que mentem por hábito, né? Você ensinou seu filho a mentir, ele vai continuar mentindo, e sempre tapando o sol com a peneira, sempre tentando cobrir. Como dizem, o mentiroso tem que ter uma boa memória para não cair no seu próprio buraco, né? Mas o que eu quero apontar para vocês é sobre o mentiroso que sente um gozo, que sente um prazer, né, em mentir. E esse mentiroso, ele é um mentiroso da pior espécie. Porque quando sentimos prazer, nós queremos renovar constantemente esse prazer, né? Afinal de contas, é um prazer. E para a gente renovar esse prazer, a gente acaba afetando o outro. Por quê? Porque o meu prazer está em diminuir o outro, em confundir o outro, em fazer com que essa pessoa se sinta cada vez mais para baixo e ao mesmo tempo que eu me sinta cada vez mais superior. Nem que eu tenha que mentir em todos os meus atos. Por que eu digo que esse é o mentiroso perigoso que sente prazer? Porque essa pessoa ela não vai parar de mentir. Essa pessoa que mente por prazer, ela não para. Ela prefere ficar sozinha
e, eventualmente, ter a possibilidade de falar algumas mentiras para pessoas aleatórias do que mudar e entrar no campo da virtude, e entrar no campo da verdade, e entrar no campo do que é bom. Entendeu? Por quê? Porque ela não vê prazer em estar no campo da virtude, estar no campo do que é bom, estar no campo do que é verdadeiro, né? Ali você não se sobrepõe a ninguém e ninguém se sobrepõe a você. Ali as coisas estão absolutamente demonstradas. E isso nem sempre é prazeroso. E a pessoa busca o prazer. Então, esse mentiroso, ele merece muita atenção, porque ele vai destruir a sua vida. Entendeu? Ele não vai mudar. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque você escuta uma mentira, escuta duas mentiras, escuta três mentiras e fica pensando assim, porra, Joãozinho, Luaninha, ela vai mudar, ela vai parar de ser mentiroso porque encontrou a mim, o alecrim do... Não vai, porra. Ela mente, ela sente prazer nisso. Ele sente prazer nisso. Esqueça. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que se afastar. Ou essa pessoa vai tomar uma porrada da vida gigantesca, sabe? Vai assistir as nossas aulas aqui, vai ganhar um porradão, vai se reconhecer e vai falar de mudar, de querer mudar, como eu digo para vocês sempre. A mudança é uma coisa que acontece de dentro para fora, né? Ninguém muda por conta de ninguém. A gente muda por medo de perder. A gente pode ter medo de perder alguém e mudar, pelo menos começar o início de uma mudança. Mas autonomamente, assim, eu vou mudar agora, é só na base da porrada mesmo. Você tem que tomar umas porradas, né, da vida para você poder nascer esse sentimento em você. Então, o que você tem que fazer é ser essa luva de boxe. Você tem que afastar essa pessoa, porque essa pessoa, ela é uma mentirosa compulsiva e ela vai te arrastar para baixo. Ah, Carlos, mas essa pessoa que é uma mentirosa compulsiva é meu pai. Foda-se. Simples. Ué, vou fazer. Tá dizendo que eu tenho que me afastar da minha mãe? Porque ela é uma mentirosa compulsiva? É. É isso aí que eu tô falando mesmo. Vai viver tua vida. Você tem condição de se afastar? Não? Cria condição. Aluga um lugar. Vai existir pro mundo, né? Vai fazer alguma coisa. Não dá pra você ficar se fudendo a vida inteira, né? Porque ela não vai mudar. E aí você fica com essa esperança e é uma esperança rasa. É uma esperança de uma coisa que não vai acontecer. Eu estou falando que isso não vai acontecer. Se você continuar ficando, você vai continuar dando murro em ponta de faca. É simples, gente. Não é difícil. Tem que se afastar sim. Mas eu paro de falar? Não, gente. Não precisa parar de falar. Não precisa. Essa pessoa ela só não pode ter o domínio sobre você. Porque ela quer te controlar. Ela mente para poder te controlar. Você tem que se afastar ao ponto de perder esse domínio. E como que eu faço isso? Aquilo que eu sempre digo. Pai e mãe, eles têm que ser honrados. Você tem que honrar eles. Ok? Saber se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, ter convívio, certo convívio, tá? Tudo isso. Vou ouvir. Começou a mentir, tá ali, ó. Faz o ouvido de bobo, tem que entrar por um lado e sair pelo outro. Fez isso? Vida segue normal, continua. Agora, o que não pode é estar todo dia essa pessoa lascando com a tua vida, gente. A gente tem que ter mais um amor próprio. Mas esse mentiroso nato é o meu marido. Toda sexta-feira dá problema no carro. Porra, só você acredita. Se você fizer uma introspecção, se você fizer uma análise, você vai ver que nem você acredita. Você sabe uma coisa que é muito comum na clínica? Quando eu estou na clínica com as pessoas, estou fazendo
terapia com elas. Passa um tempo, não sei o que lá, a gente vai conversando, o tempo vai passando, as pessoas vão me contando as coisas, os dilemas, os problemas, fantástico. Chega um ponto que a pessoa vira para mim e fala assim, sem que eu diga absolutamente nada, tá, gente? Vem da pessoa. A pessoa vira para mim e fala assim, porra, Carlos, meu marido tá me sacaneando. Fala assim, por quê? Porque ele tá me sacaneando na de hoje e eu não quero mais isso. Entendi. Talvez essa pessoa ela não saiba o que mudou dentro dela. Só que agora, quando a gente começou a conversar, quando ela começou a trabalhar, quando a gente começou a mergulhar nos sentimentos, sonhos, pensamentos dela, a gente passou a dar base, a gente passou a dar razão, sabe? A gente começou igual um músculo, a gente começou a fortalecer essa pessoa para que ela possa tomar as decisões que ela sabe que ela tem que tomar. A terapia não é para a pessoa tomar uma decisão. A terapia é para a pessoa ficar forte. Pode ser que para ela ficar forte, para ela aguentar o que ela quer. Mas pode ser para ela ficar forte, para ela tomar a decisão que ela sabe que ela tem que tomar e não tem força. E como ela já não tem força, como um sentimento de autopreservação, ela já fica acreditando que não quer. Porque é muito mais fácil você achar que não quer uma coisa do que você se assumir fraco para tomar a decisão. Eu acho que isso é claro para todo mundo, né? Isso a gente sabe. Então, gente, vamos lá. Chega um ponto em que a gente tem que se afastar dessas pessoas. Não tem jeito. Essas pessoas não mudam, essas pessoas, elas têm prazer nisso e chega ao ponto até, gente, sabia? De a pessoa que mente sentir uma certa adrenalina, igual pular de um paraquedas, pra saber assim, eu sou foda, eu manipulo geral. Entendeu? Mas não é. Você percebe aquilo que eu sempre digo, como as palavras, elas têm o dom, né? Elas têm que ser, as palavras devem ser usadas para aquilo que elas nasceram. Uma coisa é você manipular geral. Percebe? Eu estou manipulando. Existe um domínio meu sobre as pessoas. E outra coisa é você ser uma pessoa tão querida, tão simpática, tão gentil, tão, sabe, tão madura, que as pessoas começam a participar da vida com você, mas porque elas querem, porque elas gostam, porque elas riem, porque elas sabem que elas podem confiar, porque elas sabem que elas podem se abrir, porque elas sabem que com você não vai ter sacanagem, que com você não vai ter mentira. Pronto. Você conseguiu o mesmo efeito, só que sem aquele ardor de você ter que ficar pensando como manipular a pessoa. Então, gente, se você está numa situação dessa, onde tem alguém ali tentando exercer um certo controle sobre você, sua mulher, seu amigo, sua amiga, sua amante, seu papagaio, seja lá quem for, meu irmão, se afasta. Não fica achando que você vai mudar essa pessoa do dia para a noite, porque não vai. Essa pessoa sente prazer em ser filha da puta. E vai continuar sendo. Até ela conseguir acabar com você. Tá bom? Então, essa é a dica. Não existe exercício que você possa... mas e se toda vez... Isso é para finalizar, porque isso acontece. E se eu começar a desmentir essa pessoa? Aí vai dar briga. Se você começa a desmentir essa pessoa na frente de todo mundo, ela começa a contornar a situação da seguinte forma. Ao invés de ela vai falar assim, então eu me enganei. Então foi isso que eu fiz. Foi assim, tá gravado aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu gravei esse dia. Aí a pessoa vai olhar pra você e falar assim, tá bom. Vai passar um tempo, ela vai virar para as pessoas e vai falar assim, não dá pra ter uma conversa com fulano, ela te grava? Parece lunática.
E ela veio aqui, rapaz, me desmentiu numa coisa que eu achei que tivesse sido, por ela, a palavra de escoteiro. Eu achei que tivesse acontecido daquela forma, mas não. Ela sente o prazer em vir aqui desconstituir aquilo que eu falei. Para jogar na cara que... Cara, o manipulador é um demônio. Não adianta. Não adianta. Vou repetir 10 vezes. Não adianta. Não adianta. Não adianta você ficar tentando mudar o manipulador. Tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Boa sorte. Se afastem dessas pessoas ruins e procurem o próprio caminho de vocês. Vivam no campo emocional, no campo pessoal da verdade. É assim que a gente cresce, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.